Fake news. Tem gente que acha que isso começou agora, né? Tem gente que acha que fake news é coisa... Quer dizer, na verdade dá um nome chique assim em inglês, né? Por um pecado, inclusive, começou agora de fato, né? Mas mentira está no mundo desde que o mal entrou no mundo. E é o que nós veremos na mensagem hoje. Fake news é só um jeito de, como as pessoas gostam, né, deixar em outro idioma para ficar um pouco mais chique o negócio, né? Por exemplo, você vai numa churrascaria alguma coisa, mas se você vai numa steakhouse, aí o negócio muda. Né? O que muda? Nada, é carne do mesmo jeito. Muda que você vai pagar mais caro porque é uma steakhouse, é um negócio mais chique assim. Mas, na verdade não muda nada. É a mesma coisa de fake news. Parece que as pessoas hoje falam assim, isso é fake news, e é uma coisa mais sofisticada. Na verdade é mentira. O que muda também da mentira que sempre existiu para as fake news agora? Muda é que aqueles que antes mentiam agora são aqueles que dizem o que é ou não é fake news. E as pessoas não estão nem aí para isso e acreditam, como se aquelas mídias que antes mentiam tanto, hoje são aquelas que dizem o que é ou o que não é fake news, porque elas não mentem, elas não contam fake news, não tem a verdade está com elas, obviamente. Gente, fake news é uma coisa, ou mentira, né, para usar o português, é uma coisa antiga. E João também estava lidando com isso na sua carta. Tinham aqueles falsos mestres ali, os gnósticos, tentando fazer a cabeça dos cristãos, mostrando que, na verdade, a relação entre espírito e carne não era muito do jeito que o cristianismo tradicional e ortodoxo pensava. Você podia simplesmente desenvolver o seu espírito e agradar a Deus com o seu espírito, mesmo desagradando de vez em quando com a sua carne. Então, as coisas que acontecem aqui não têm muita relação com o que acontece lá. É interessante porque hoje nós vemos um cristianismo que grande parte dele, e aí eu vou até me arriscar a dizer grande parte do cristianismo que é meramente nominal, faz essa distinção entre a vida de fé, como se essa vida que importasse, que de fato agradasse a Deus, com aquilo que ocorre no dia a dia. Pouca gente consegue relacionar a sua fé com a sua vida de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. A pouca gente consegue aplicar a sua fé nas decisões do seu trabalho, no jeito que lida com a sua família em casa. Pouca gente consegue navegar na internet e ver frases no Instagram ou fotos, alguma coisa, e colocar a fé como um filtro para você avaliar e analisar aquilo. Poucas pessoas conseguem interagir, muita gente vem de um pensamento, ou aprendeu assim, como se Deus se preocupasse realmente só com o seu espírito. Como se espírito fosse uma separação de tudo aquilo que a gente vive aqui neste mundo, quando isso é uma mentira. E uma mentira que é contada hoje, uma mentira que foi contada também na época de João, no primeiro século. Por isso que ele inicia assim no versículo 7. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Esse vai ser o parágrafo da exposição de hoje. 1 João capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. O texto diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Nós vamos orar debaixo da cabeça, tanto em casa, as pessoas estão aqui. Deus, nós rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude na interpretação e aplicação deste texto. Obrigado porque o Senhor é o Deus da verdade e o Senhor que vem destruir as obras do diabo, inclusive a mentira, inclusive este engano causado por tantas pessoas, de maneira que agora nós podemos viver um cristianismo de justiça, um cristianismo daqueles que buscam a vida, santidade,
ao teu lado, Deus. E este é o verdadeiro cristianismo, e que o Senhor nos conduza a este entendimento enquanto abrimos agora a tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. A estrutura deste texto, antes de entrarmos na análise, é uma estrutura muito interessante por ser praticamente um espelho da mensagem passada que nós vimos na semana passada. Aliás, se você está vendo depois, né, ou lembra bem, eu falava essa mensagem ser daqui 15 dias, mas não contávamos com o fechamento. Então teríamos um culto um pouco diferente, e aí trocamos um pouco a programação da igreja e seguimos, damos sequência então a série em 1 João por causa desse fechamento. Então, se você assistiu a mensagem passada, você vai ver lá que eu falei daqui 15 dias, na verdade foi uma semana. E na mensagem passada, em que foi exposto no versículo 4, 5 e 6, olha que interessante o que ele fala, como isso é repetido aqui, depois eu vou explicar essas repetições. Ele diz, todo que pratica o pecado transgride a lei. Versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Então ele está fazendo uma relação entre o pecado como transgressão da lei e o pecado como uma obra diabólica. Mas depois ele vem falando que, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Agora, versículo 8 ainda, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. No versículo 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. No versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Então veja essa estrutura meio de um espelho. O pecado é a transgressão da lei, então Deus vem, Jesus Cristo vem, se manifesta para tirar o pecado, e todo aquele que permanece dele não está no pecado, não pratica continuamente, não é escravo do pecado. O pecado, depois, além de uma transição da lei, é uma obra diabólica, uma obra que vem do diabo. Portanto, Jesus vem também se manifesta para destruir esta obra do diabo, e todo aquele então que é nascido de Deus também não peca, não vive continuamente no pecado, não está escravo do pecado. Então, nesses dois paralelismos, o que João quer é mostrar duas coisas. Primeiro, que o pecado, ao mesmo tempo que é uma transgressão da lei imposta por Deus, é também uma ação diabólica, porque o diabo é o pai do pecado, ele é o pai da criança, ele é o que introduziu o pecado aqui no mundo. Por outro lado, João também quer mostrar que a manifestação de Jesus supriu tanto uma carência quanto outra. Tirou o pecado, lembra? Afastou e tomou sobre si o pecado, e ao mesmo tempo destrói também as obras do diabo. E do mesmo jeito que João mostra a implicação disso para dois grupos, isso na mensagem passada, agora ele vai mostrar também a implicação disso para esses dois grupos na mensagem de hoje. Então perceba que a estrutura da argumentação, da lógica dele no versículo 4, 5 e 6 se assemelha do versículo 8 e o comecinho do versículo 9. Além, para a alegria do Lucas, de um pequeno quiasma aqui no versículo 9. O Lucas está agora ficando craque em achar quiasmas na Bíblia. Vamos ter um quiasma no versículo 9, que é uma estrutura muito interessante usada, um argumento, uma estrutura que ajuda na argumentação do autor. Então o texto começa assim com aquela tradicional palavra tão carinhosa de João, né? Ele se intercala amados e filhinhos da carta, uma carta que visa mostrar para eles que eles possuem a vida eterna. Então ele diz filhinhos, é aquele carinho de um pai para filho. Não deixem que ninguém os engane. Quando ele diz, obviamente, não deixe que ninguém os engane, todo o contexto da carta mostra que o que ele tem em mente são essas pessoas que estavam, inclusive, no meio deles e que saíram do meio deles e agora estão tentando fazer a cabeça daqueles que ficaram. É interessante porque, geralmente, esta é a dinâmica daquelas pessoas que saem. Uma pessoa está na igreja e aí ela se rebela por causa de alguma coisa, se revolta por causa de alguma coisa e sai, e ela não consegue só sair e ficar quietinha na dela. Parece que ela tem que entrar em contato com aquelas pessoas que estavam lá para disseminar tudo aquilo que ela acha necessário no meio, né? Você não sabe das coisas que acontecem lá, fulano acontece isso, fulano aquilo, e colocar mentiras também, semear mentiras daqueles que ficaram. Então esses gnósticos aqui, que foram expulsos da igreja provavelmente, ou saíram de lá porque a verdade os expulsou, estavam voltando e tentando colocar isso na cabeça das pessoas, uma mentira. E qual é a mentira? João vem explicar.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, obviamente, o que eles queriam usar como mentira era o oposto disso, mostrando que, você pode ser cristão sem uma vida de justiça. Você pode ser cristão sem viver uma vida que preza por uma vida como Jesus viveu, uma vida de justiça aqui, porque o que importa, na verdade, é alimentar o seu espírito. Então, se você fizer lá um devocional no dia, numa segunda-feira, pensa quantos crentes fazem devocional numa segunda-feira. E você faz o devocional na segunda, tica lá a sua tarefa do dia e fala, pronto, Deus está feliz comigo, porque eu li a Bíblia, eu orei, passei 15 minutos aqui. Mas aí você vai para o seu trabalho, esquece isso, viva a sua vida como todos os outros vivem aqui. Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser com os seus relacionamentos, você vai subir na carreira como os outros sobem também, você vai promover o seu negócio como os outros promovem, você vai usar a publicidade e propaganda como os outros usam, você vai fazer tudo como as outras pessoas usam, porque a fé cristã não tem relação com a vida em si, mas não para João, não para as Escrituras e não para o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo ainda continua sendo o mesmo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Isso, obviamente, talvez aqueles vão pensar assim, é quase um déjà vu. Aliás, os déjà vu são comuns na carta de 1 João, porque eu já mostrei que toda aquela engrenagem de argumentação dele vira e mexe e volta. Então, para aqueles que lembram bem, lá no capítulo 2, no versículo 29, o último versículo do capítulo 2, ele diz, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que João está fazendo é repetir essa afirmação, dizendo, isso continua valendo, não caiam na mentira dele, continua valendo. Aquele que é nascido de Deus age como Jesus agiu aqui neste mundo, pratica a justiça porque Jesus Cristo é justo. Então, neste versículo 7, ele vai repetir a expressão que ele usa aqui no versículo 29, ele é justo, e todo aquele que pratica a justiça. E mais para frente ele vai falar daquele que é nascido dele. Ou seja, essas três expressões contidas no versículo 29 vão ser então expandidas agora nesta argumentação deste parágrafo. Então ele mostra que essa distinção ainda continua valendo, ainda é válida. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que é agir em justiça aqui neste mundo? Eu falei um pouco na mensagem passada e continuarei falando porque a repetição é a mãe da aprendizagem, como um professor meu no seminário dizia. Agir com justiça, lembra quando, por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas essas coisas, que ele fala ali naquele parágrafo, serão acrescentadas. Agir com justiça é fazer o certo, mesmo que todos ao seu redor façam o errado. Porque o certo continua sendo certo, mesmo que seja você o único a praticá-lo. Aí você pensa, mas na minha carreira, se eu fizer assim, eu não vou prosperar. Eu não vou subir no ramo, porque todos os outros meus concorrentes fazem isso. Se todos os outros fizerem isso, é sua responsabilidade como cristão ainda agir com justiça. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, Jesus prometeu, que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas demais coisas serão acrescentadas. Andar com justiça é demonstrar essa dependência, então, de Deus. Deus nos sustenta. Nós buscamos em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça. Nós fazemos aquilo que o agrada, porque este é o nosso compromisso. O nosso maior objetivo aqui neste mundo não é subir de cargo, o nosso maior compromisso aqui não é ficar rico, o nosso compromisso aqui não é juntar coisas aqui neste mundo. As pessoas dizem, todo mundo sonega imposto no Brasil, se você não sonegar imposto, você não prospera. E eu digo, não tem problema se você não prosperar, fica a sua vida inteira sem prosperar, mas ande com justiça e agrade a Deus. Mas se eu não dar uma mentirinha aqui no meu trabalho, alguma coisa, eu não vou conseguir vender isso daqui, não tem problema. Você vai ficar com aquilo lá sem vender toda a sua vida, ou mude de trabalho, ou faça alguma coisa, mas não comprometa a sua justiça. Continue buscando o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Então João mostra que esta velha máxima ainda continua valendo. Aquele que pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Por outro lado, lembra desses, todo aquele que, né, como João quer generalizar, vem o segundo grupo, versículo 8. Aquele que pratica o pecado, e aí ele está fazendo um contraste entre praticar a justiça e praticar o pecado. Aquele que pratica o pecado, então, é do diabo. Se na mensagem anterior, né, não é à toa que ele começa com filhinhos para dar aquela amenizada, né? Se na mensagem anterior o negócio já ficou difícil, né, porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, é alguém que vive como se não tivesse lei, anomia, é alguém sem lei, ele está cometendo isso, né, esse pecado da iniquidade. Agora João parece que vai mais duro ainda. João fala, aquele que pratica o pecado é do diabo. Ou seja, toda vez que alguém opta por pecar, está na verdade agindo como um filho do diabo. Está na verdade fazendo aquilo que o diabo quer. Por quê? O motivo vem logo depois. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. E o tempo verbal é exatamente esse, né? Ele é um pecador e vem pecando desde o princípio. Essa expressão, desde o princípio, em João, é muito importante. Ela acontece lá no Evangelho, lembra? No princípio era o Verbo. Aqui em 1 João também, né? Aquele que era desde o princípio. E o princípio nos volta para a criação. É sempre esse, né? No princípio, essa expressão de João sempre nos volta para Gênesis 1, 2 e 3. E quando a gente olha ali para Gênesis 1, 2 e 3, o que nós vemos é Deus criando todas as coisas, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, e depois de toda aquela criação, Deus olha para trás e fala assim, não é que ficou bom? Não é que ficou bom, ficou muito bom. Deus olhou tudo que havia feito e ficou muito bom. Termina o capítulo 2 assim, tão bom que Adão e Eva podiam viver nus, porque não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha nada de pecado. Todo mundo praticava justiça, todo mundo agia do jeito que Deus queria. E ponto final. Até que no início do capítulo 3, chega uma determinada serpente ali, que lá no livro de Apocalipse nós temos a identidade dela, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, dá nome grego, nome hebraico, RG, CPF, com toda a identificação para não ficar dúvida de quem é. O diabo, aqui, esse nome grego, significa o acusador. Aquele que está diante de Deus acusando aqueles que são salvos. É um tentador, o acusador. E o que ele fez ali com Eva foi exatamente simular uma mentira no meio. Foi isso mesmo que Deus disse. Perceba então que João está falando, não deixe que ninguém nos engane. Não deixe que essas mentiras entrem no meio de vocês. Por quê? Porque quem vem fazendo isso, por toda a história, é o diabo. Ele é aquele que dissemina essa mentira. Foi isso mesmo que Deus disse? Será que Deus está preocupado também com isso? Será que Deus se importa para isso? Não. Na verdade, Deus sabe que no dia em que dele comer, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo vem com uma proposta que quer substituir a verdade divina, mas mascarada, travestida de falsidade, de mentira. Ele, então, é o pai da mentira, porque ele vem pecando desde o princípio. De maneira que tudo que ele faz, e nada, ele não consegue fazer nada à parte do pecado. Tudo que o diabo faz envolve o pecado. E todo mundo que peca, de alguma maneira ou de outra, está então agindo como deseja o diabo. É só lembrar que quando Jesus foi repreendido por Pedro, é o Pedro que nos versículos anteriores tinha levantado a moral diante de todo mundo, e todo mundo olhando e falou assim, cara, que resposta foi essa que você deu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uns versículos para frente, Jesus fala que ia morrer, e ele fala assim, não vai morrer não, a gente não vai deixar. Jesus, afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, todo mundo que pensa como o diabo pensou, ou que peca como o diabo é pecador desde o começo, está fazendo aquilo que ele deseja. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, ele é o grande autor do mal nas Escrituras.
Se Deus criou todas as coisas boas, tudo que Ele fez foi muito bom. Então até Gênesis 2 não havia maldade, não havia nada. E provavelmente entre Gênesis 2 e 3 há a queda de Satanás, a queda moral de Satanás, ele peca, ele se rebela contra Deus. E aí, de uma maneira até meio que misteriosa, encontra-se maldade no coração dele. Isso porque Adão e Eva não tinham a natureza pecaminosa que nós temos, inclinada para o pecado. Mas eles tinham ainda uma tentação externa, o diabo tentando eles ali, embora eles estivessem numa condição favorável, melhor do que nós, porque não tinha natureza pecaminosa. Agora o diabo não tinha nenhuma motivação interna, nenhuma motivação externa. Ele foi um ser perfeito criado por Deus, habitando no lugar perfeito criado por Deus. Não tinha nada mesmo que o levasse ali, e de alguma maneira que é difícil até explicar. O texto só diz assim, né? O texto, na verdade, é sobre um rei, e cuja a dupla referência é para Satanás. Achou-se maldade em seu coração. É o máximo que a gente pode dizer. Como ele se tornou, então, pecador, e vem pecando desde então, e todo aquele que peca é do diabo, porque ele vem pecando desde o princípio. Por outro lado, se Jesus se manifesta, lembra que João já falou da manifestação futura de Jesus, nós vimos isso na mensagem retrasada. Na mensagem passada, João está argumentando a respeito da manifestação passada de Jesus, e ele continua agora dizendo desta manifestação passada. Na manifestação futura, será manifesto quem nós somos. Na manifestação futura, o mundo saberá mesmo a nossa verdadeira identidade. Na manifestação passada de Jesus, ele veio então para tirar os nossos pecados. E agora o texto diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse diabo que vem pecando desde o começo, teve a sua carreira interrompida por um rei que veio, morreu na cruz, e ele veio para destruir as obras desse diabo. É interessante essa palavra destruir aqui, ela pode ter várias acepções, mas duas especialmente são muito interessantes para o contexto que João está dizendo aqui. O diabo significa o acusador, aquele que está acusando. A gente lembra de Jó, por exemplo, né? O diabo falando assim, mas ele só te agrada porque o Senhor deu tudo para ele. E a gente lembra desse personagem, lembra da ação do diabo, né? Quando Jesus fala assim, Pedro, o diabo te pediu para te peneirar, né? Como uma peneira o grão ali, ó, ele te pediu, mas eu roguei por você. Então o diabo está sempre assim, ó, me dá ele aqui, já é o que eu faço com ele, né? Vai lá, ele está sempre acusando, tentando. Mas essa palavra destruir, diante de tantas acepções, pode significar tornar inútil, tornar ilegal o ato de alguém, e ao mesmo tempo pode significar também aniquilar. E a obra de Cristo em relação ao diabo fez essas duas coisas. Primeiro, naquela manifestação passada, torna inútil a obra do diabo. Para depois, na manifestação futura, aniquilar de uma vez por todas. Seria muito bom se naquela manifestação passada, na primeira vinda de Jesus, na morte e na ressurreição, o diabo já fosse aniquilado de uma vez por todas. Não teria manifestação demoníaca hoje, não teria influência de demônios, de tudo aquilo que a gente sabe que acontece na nossa sociedade. Seria muito melhor para nós. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vemos em Atos, nós vemos na história, pessoas, né, eu já tive o desprazer de fazer isso 2 vezes, de expulsar demônio de pessoas que estavam possessas. Não é uma coisa que a gente fica pedindo para participar, né? Sempre que é um negócio asqueroso, é estranho, não é o normal. Mas o que Jesus veio fazer, destruindo as obras do diabo, foi tornar nulo, tornar ilegal aquela acusação. Agora a gente entende, por exemplo, aquele texto de Romanos, capítulo 8, em que Paulo fala: quem atentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode tentar? Quem pode acusar? Quem pode acusar os escolhidos? Quem pode chegar? O diabo pode chegar lá, igual fez com o Jó, e falar assim: ó, vem aqui, eles. Quem pode acusar os cristãos? E aí o Paulo responde: foi Cristo quem nos justificou,
de maneira que nós não podemos mais ser acusados. Isso se torna ilegal. Agora o diabo chega diante de Deus e fala assim, ó, tá vendo aquilo? Mas ele pecou essa semana, olha ali. E aí Deus mostra o sangue de Cristo na cruz, a obra de Cristo na cruz, e por isso que Paulo escreve, quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode fazer isso? Obviamente esse quem está se referindo ao grande acusador, ao grande tentador, ao diabo. Então, de alguma maneira, esta obra dele de acusar é agora inútil. Deus fez isso ao morrer na cruz. Né? O que a carta aos Colossenses vai mostrar, que ele despojou os principados e as autoridades. Ou seja, ele tirou do poder, ele destronou esta hoste celestial, tirando a autoridade e o poder deles. Mas isso não foi tudo. Nós ainda aguardamos um dia que na próxima manifestação, aí sim o diabo vai ser destruído de uma vez por todas. Ele, com seus anjos caídos, os demônios, todos eles serão jogados no lago de fogo e vão sofrer para tudo sempre, juntos, infelizmente, com todos aqueles que não crerem em Cristo como seu Salvador. Então, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Glória a Deus por isso. Para destruir as obras do diabo. Então, se o pecado é uma transgressão da lei, Cristo se manifestou para tirar o seu pecado. Mas daí, tem aquelas pessoas que gostam de acusar o diabo para tudo, né? Assim, é o demônio da dívida, como se ele tivesse culpa, né? Não, né? É o demônio que vem aqui trazer essa dívida para mim, que você não comprou nada no crédito, né? Você não tem culpa não, é o demônio que veio aqui, ok. Ah, mas é o demônio do meu vizinho, é o demônio do trânsito aqui, que não deixa o demônio. Então, até para você, que fica só colocando a culpa no diabo, embora quando é dele, não estou aqui defendendo o diabo, mas a culpa é do nosso coração pecaminoso, até para você, a Bíblia fala, Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, se ele veio para tirar o seu pecado, ele vem também para destruir estas obras do diabo, de levar as pessoas a cometer pecado. Esta obra manifesta de Jesus Cristo passada é também, assim como na mensagem passada, manifesta em dois grupos distintos. E isso é o versículo 9 e o versículo 10, a consequência disso. Então, se você lembra lá no versículo 6, na semana passada, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem conheceu. Então, obviamente, se o pecado é transgressão da lei, Jesus Cristo veio para tirar o pecado, aquele então que não peca mais, lembra, eu expliquei isso, né, que não é escravo do pecado, né, consegue vencer o pecado, embora caia de vez em quando, diferente daquele que é escravo do pecado, que continua nessa escravidão. Essa é a consequência da primeira mensagem. Agora no versículo 9, ele vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Para mostrar a consequência disso na vida do salvo, João não só vai usar o quiasmo, mas vai usar o quiasmo aqui com um objetivo muito claro. Veja a argumentação dele, o que ele tem em mente aqui. Ele usa o termo diabo, que é o acusador, ele usa a mentira, ele usa a expressão desde o princípio, e agora ele fala da semente. Então, se você tem a teologia bíblica muito clara na sua mente, vai lembrar que todas essas expressões são expressões que aparecem lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Mostrando que aquela divisão que acontece em Gênesis 3, capítulo 15, continua até hoje. Olha que interessante. Primeira estrutura do versículo 9. Achou o que as Lucas? Achou aí, né? Todo aquele que é nascido de Deus. A. Todo aquele não pratica o pecado, seria o B. E aí no centro desse quiasma, porque a semente de Deus permanece nele. Aí volta o B', fazendo contraponto com o B. Ele não pode estar no pecado. E volta o A, porque é nascido de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele é nascido de Deus. Não pratica o pecado, não pode estar no pecado. E no meio disso tudo, que é a grande mensagem principal, porque a semente de Deus permanece nele. O que é esta semente de Deus que permanece nele?
se a gente lembrar, por tudo isso que João está nos mostrando, tentando conduzir a nossa mente para o princípio, para aquilo que aconteceu lá, foi exatamente quando a obra do diabo foi manifesta neste mundo, que ele começou o seu papel acusando, tentando enganar a população, tentando mostrar para Adão e Eva o que Deus havia dito, questionando todas as coisas, que quando Deus fala exatamente para ele, em Gênesis 3:15, para a serpente, Deus fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E este, um descendente por excelência, que é a vida da descendência dela, vai pisar a sua cabeça. E vai pisar a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Então essa inimizade que é colocada depois entre duas sementes, a palavra descendência é a mesma para semente, tanto em grego quanto em hebraico, a mesma palavra. Esta semente que é também a descendência. Então esta semente que permanece naqueles que são salvos significa que ele é nascido de Deus. Significa que ele faz parte da descendência da mulher e não da descendência do diabo. A descendência da serpente, a descendência do diabo, é aquela que só consegue pecar, que só peca e sempre vai pecar, porque é uma descendência composta de não salvos. Por outro lado, lembra? A humanidade pode ser dividida em dois grandes grupos: a descendência da serpente e a descendência da mulher. Na descendência da mulher, essa descendência é uma descendência que é nascida de Deus. E a semente que foi colocada, a semente da salvação colocada no coração de cada um, permanece nele. Então essa é a mensagem principal. O que João quer mostrar é que a consequência da destruição da obra do diabo é manifesta num grupo especial, que é a descendência da mulher. E esta semente, essa descendência, esse descendente, por assim dizer, permanece naquele que é salvo. De maneira que, faltou só um D aqui, né? Ele não pode nem praticar o pecado e nem estar no pecado. Ou seja, em outras palavras, resumindo essas duas frases, ele não é escravo do pecado. Paulo vai falar isso em Romanos, né? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós pecamos de vez em quando, claro, né? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Nós pecamos de vez em quando, né? Paulo fala, ó, às vezes eu desejo coisas e eu não consigo fazer aquilo que eu desejo, e o mal que eu não quero, às vezes eu faço, isso só acontece com o cristão. Mas é diferente daquele que continua escravo do pecado. E o escravo não consegue agradar a Deus, não consegue fazer nada à parte do pecado. Ele tenta até se livrar muitas vezes, porque ele vê os crentes vencendo tentações, ele fala, eu vou conseguir, eu vou tentar também. Aí ele até tenta, e ele até uma coisa ou outra ele consegue melhorar na vida dele, às vezes um convívio aqui, talvez a pessoa melhorar um pouco, mas no fim das contas, ele não consegue se ver livre do pecado, porque ele é feito para cometer pecado. O diabo vem pecando desde o começo e ele não consegue então se libertar dessa prática do pecado, a não ser que Cristo o liberte disso. Então a semente de Deus permanece nele. E por isso nós, os salvos, não praticamos o pecado e não podemos estar no pecado, porque somos nascidos de Deus. Versículo 10. Esse versículo 10 serve como um encerramento dessa grande parte, dessa grande argumentação que João vem fazendo aqui, e introduzindo também um novo argumento. Perceba como parece, né, que entra um assunto aqui que João não tinha falado ainda lá no finalzinho. Ele fala assim, desta forma, diante de tudo isso que eu falei, de toda essa argumentação que eu dei, desta forma nós podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ele já falou no versículo 7 daqueles que praticam a justiça, agora ele vai fazer o contrário. Agora ele vai mostrar quem não pratica a justiça não procede de Deus. Ele não precisa falar de onde procede. Já está meio bem entendido aqui, né? Como se João estivesse dizendo para a gente, para bom entendedor, só essa expressão já basta. Nós sabemos dessa forma quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então só tem essas duas opções, não tem outra opção. Aliás, para aqueles que acham que o cristão pode inclusive namorar em jogo desigual, essa é uma das práticas de justiça que foi esquecida hoje. Tem gente que acha que não, você não tem nem problema, eu evangelizo ele depois, ele se salva, como se você
tivesse lugar de Deus para saber se a pessoa não vai ser salva. Né? Mas tem gente que acha que não tem problema nenhum, eu posso namorar de um desigual. Lembre-se que só há duas paternidades neste mundo. Ou a pessoa é filho de Deus, ou é filha do diabo. Então lembra bem que família que você está entrando. Lembra bem quem vai ser seu sogro, tá? do seu namorado. Porque se ele não é filho de Deus, ele não é alguém que não tem pai neste mundo, ele tem pai. Mas ele não é filho de Deus. Então o que João vai dizer? Ele não é filho de Deus, ou ele é filho de Deus, ou ele é filho do diabo. Aí João vai dizer, quem não pratica a justiça, não procede de Deus. Obviamente de quem que ele procede. Obviamente de onde ele vem. Obviamente de quem ele é filho. Do diabo. Então se no versículo 7, João vai dizer, aquele que pratica a justiça é justo, porque ele é justo, assim como ele é justo, aqui no versículo 10 ele vai dizer, quem não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, a prática da justiça é o que revela a nossa filiação. Ou usando as palavras de Jesus, uma árvore é conhecida por seus frutos. É a nossa prática de vida que vai de fato mostrar aquilo que nós cremos. Porque a fé é um conceito subjetivo. As pessoas falam assim, eu creio em Deus. Como que eu vou avaliar uma crença? Como que eu consigo ver a crença, a fé? E claro, nem é nosso papel saber se uma pessoa é salva ou não, porque isso é com Deus, isso a gente deixa para Deus. Mas quando a pessoa vem, a gente tem que acreditar. E fala assim, ok, você acreditou, você está falando que é salvo, você crê em Cristo como seu Salvador, nós acreditamos em você. Podemos? Não é no meu papel separar o joio do trigo, questionar quem são os filhos de Deus e do diabo. Você está falando que crê, ok. Mas aí a pessoa fala que creu e nada muda na vida dela. E continua a vida da mesma coisa. E às vezes até melhora uma coisa ou outra pela convivência com a igreja, mas não há transformações verdadeiras. Bom, aí nós podemos olhar para o Evangelho 10 e falar assim, eu acho que você não entendeu o Evangelho. Porque, mais uma vez, aquele que pratica justiça é justo como ele é justo. Aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, se você está vendo uma vida que não pratica justiça, que não faz aquilo que é correto, obviamente, nessa argumentação lógica de João olharia para uma pessoa dessa e falaria assim, bom, só há duas opções. Você pratica a justiça, você busca agradar a Deus, você busca uma vida de santidade. Aí a pessoa talvez falaria assim, mas João, eu não consigo ter uma vida totalmente santa, eu peco de vez em quando. Eu falo, não é disso que eu estou dizendo. Nós somos pecadores. Se a gente falar que a gente não peca, nós estamos mentindo a nós mesmos e fazendo de Deus mentiroso. Nós temos pecado e pecamos de vez em quando. Mas você busca uma vida de justiça, uma vida que é pautada pela santidade por agradar a Deus. Se a pessoa não tiver uma vida dessa, João olharia para essa pessoa e dizia, bom, parece que você não é filho de Deus então. Porque todo aquele que não pratica a justiça não procede, não é oriundo de Deus. Ou, a expressão semelhante que ele usa, não é filho de Deus, mas é filho do diabo. E aí vem uma expressão interessante no final, né? Parece que meio jogada, aleatório aí, porque ele diz assim, tampouco quem não ama o seu irmão. A gente fala assim, João, de onde você tirou esse amor ao irmão aqui, né? Parece que está meio jogado aqui no texto, não tem nada falando sobre isso, em tudo isso. Mas se você continuar a leitura para frente, é o que nós vamos fazer na próxima mensagem, não vou dizer se é 15 dias ou uma semana. Vamos esperar os governantes, porque cada semana é uma semana aqui no Ribeirão, no Brasil. Né? Vamos esperar um pouco. Mas na próxima mensagem, você vai ver que ele vai entrar nessa nova etapa da carta agora. Se até então ele falou de um Deus que é luz, e por isso nós temos que andar em luz, andar em justiça e andar em santidade, agora ele vai mostrar que nós temos também um Deus que é amor. E por isso ele exige uma vida pautada no amor. E essa expressão, tampouco quem não ama o seu irmão, serve de duas maneiras, ligando esses dois trechos. Ao mesmo tempo tem relação com andar em justiça, ao mesmo tempo introduz o que ele vem falando mais para frente, que nós vamos ver na próxima mensagem. Então, longe de estar jogada assim aleatoriamente, né, João utiliza como uma estrutura para ligar as duas argumentações. Ele vai mostrar que o amor aos irmãos, que ele vai falar tanto agora, nada mais é do que a consequência de uma prática de justiça, uma vida de justiça. A vida de justiça é vista, inclusive, no amor aos irmãos. Essas coisas estão relacionadas. Talvez a gente separe as coisas, né, e fale assim, ó, do meu trabalho ali, das minhas finanças e tudo mais, é a minha vida de justiça, que é a minha vida de amor ao meu próximo, é outra coisa. Mas vocês vão perceber que para João essas coisas são relacionadas.
Não tem como separar essas coisas. E aí ele vai mostrar isso na próxima mensagem. Bom, nós chegamos ao final desta mensagem e não tem como concluir da mesma maneira que nós concluímos na semana passada. Porque a estrutura é muito parecida. A grande questão disso tudo é saber qual semente permanece em seu coração. O que está ali no coração? De quem você é filho de fato? Você é filho do diabo e vem pecando junto com o diabo desde o princípio, né? Ele vem pecando e desde que você nasceu vem pecando? Ou você foi liberto disso? Ou aquela manifestação passada de Cristo que veio destruir as obras do diabo, hoje faz sentido na sua vida. E você agora faz parte da descendência da mulher, e não mais da descendência da serpente. E você, junto com Cristo, venceu esta obra diabólica e agora consegue ver uma prática de justiça. Eu oro de fato para que, se isso não aconteceu em sua vida, você tome hoje um posicionamento diante desta verdade. Dizendo, eu preciso de Cristo como meu Salvador. Eu preciso que Cristo venha e complete essa destruição da obra do diabo na minha vida. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário seja aplicado em minha vida. O sangue que perdoa os meus pecados, derramado na cruz, possa de fato me limpar, me purificar, tirar desse pecado e destruir as obras do diabo. Eu espero que você faça essa decisão hoje de crer nessa obra de salvação. Por outro lado, se você já é um salvo, se você já diz ser um filho de Deus, como eu digo, aqueles que estão aqui dizem, a nossa responsabilidade como filho de Deus continua sendo a mesma. Porque Jesus Cristo é justo, nós temos que andar na justiça. A semente divina, a semente de Deus continua em nós. E por isso a nossa responsabilidade é dar frutos condizentes com esta semente. A semente foi posta em nós, o descendente está em nós, a semente está em nós, e aí os frutos disso têm que ser evidenciados. Mas se você plantar uma fruta, uma semente de uma fruta, você espera que a árvore seja condizente com aquela semente que você plantou. Então a nossa responsabilidade como salvos, como cristãos, como filho de Deus, é andar em justiça aqui neste mundo. Obviamente, dependendo do nosso Salvador, da sua graça, da sua misericórdia em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar esta palavra. Amém.